Nos últimos anos, o STF tem aparecido mais na televisão que a seleção brasileira. Não sai da boca do povo e o nome dos 11 ministros está mais na cabeça dos brasileiros do que os jogadores escalados pelo técnico Tite. Apesar disso, as dúvidas sobre o Supremo Tribunal Federal são tão grandes quanto a quantidade de polêmicas. Afinal, qual é o papel do STF na nossa democracia e na nossa sociedade? Como seus 11 ministros gastam 617 milhões de reais por ano? Eu sou Pedro Rodrigues e hoje no Manual do Brasil a gente vai falar sobre o Supremo Tribunal Federal. Você já deve ter ouvido falar que o STF é a instância máxima do Poder Judiciário no Brasil. Mas o que isso significa? Antes da gente começar essa explicação, se inscreve no canal, aperta o sininho e fica ligado até o fim do vídeo que a gente vai te contar como o STF gasta 617 milhões de reais por ano e qual o salário dos ministros. Vamos lá! Se a instância máxima do Poder Judiciário quer dizer que uma decisão do Supremo é a palavra final para o julgamento de qualquer assunto que chegue até esse tribunal. Depois de uma decisão tomada por lá, não tem como recorrer. Acabou a discussão e ponto final. Isso é ou não é muita responsabilidade? Vamos voltar um pouco a essa história para a gente explicar melhor o que o STF faz e como ele faz. O Supremo Tribunal Federal foi criado em 1890, depois da Proclamação da República. Assim como em outros lugares do mundo, o Supremo Tribunal é responsável por proteger a Constituição do país. Por aqui, o nosso STF teve essa função em todas as 7 constituições que a gente teve. E é por isso que ele também é chamado de guardião da Constituição. Além de julgar causas e que possa haver desrespeito à nossa lei maior, o STF ainda julga conflitos entre a União e os Estados e define pedidos de extradição. Mas não é só isso. Sem dúvida, o STF caiu na boca do povo nos últimos anos pelos julgamentos das ações penais contra figuras importantes da nossa democracia. E isso acontece porque o STF é o responsável por julgar quem é acusado de cometer crime, mas tem o famoso foro privilegiado. No Brasil, algumas das figuras que possuem foro privilegiado são o presidente, o vice-presidente, o procurador-geral da República, membros do Congresso Nacional, do próprio STF, dentre outras figuras importantes. Mas e aí? Como o STF faz tudo isso? Você lembra daqueles 617 milhões de reais que a gente falou lá atrás? É por aí. 88% desse valor é para pagar os 1.580 servidores, dentre eles 326 estagiários que trabalham auxiliando os nossos famosos 11 ministros. Mas Pedro, como faz para ser o ministro do Supremo? Para ser um ministro do STF, é preciso ser indicado pelo presidente da República. Os pré-requisitos incluem ser brasileiro nato, ter entre 35 e 65 anos, possuir reputação ilibada e notável saber jurídico. Ah, Pedro, então para ser ministro do Supremo precisa ser advogado. Não, não precisa ser advogado. Precisa ter notável saber jurídico. Mas a regra não diz especificamente se você tem ou não que ser advogado. Todos esses requisitos são testados numa sabatina de perguntas que acontece no Senado Federal. Portanto, a escolha de um ministro do Supremo, apesar de ser feita de forma unilateral pelo presidente da República, precisa ser aprovada no Senado Federal. Os 11 ministros se dividem em 2 turmas de 5 e mais o presidente, que atualmente é o ministro Dias Toffoli. Uma coisa fundamental é a gente entender que apesar de tudo que o STF faz ser relacionado às leis, ao direito e à nossa Constituição, eles não podem propor leis, apenas interpretar e julgar os casos que chegam até lá. E alguns dos casos são bastante controversos. A gente pode citar aqui a recente decisão de criminalizar a homofobia que deu e está dando ainda o que falar. Aliás, conta pra gente aqui nos comentários o que você acha dessa decisão, se você concorda ou não. E se tem alguma dúvida, também deixa aqui que a gente vai te responder. Outro julgamento bastante polêmico foi o da interrupção da gravidez do feto anencefálico, no qual o Supremo entendeu que nesses casos não se tratava de aborto, mas sim de uma interrupção terapêutica do parto. Quando ele vai interpretar a lei, nesse caso eu acho legal por causa disso, que ele muda uma coisa que ele dá um outro nome para um negócio que é aquilo. É óbvio que é aborto, pô. Ele tira um feto que não tem cérebro. Beleza, é um aborto.
E ele fala que é interrupção terapêutica do parto. Daqui a pouco ele pode entender que outra coisa também é interrupção terapêutica. Então a capacidade que o Supremo tem de interpretar uma lei é nesse grau, entendeu? Até de redefinir uma coisa que as pessoas podem achar que é o aborto, entendeu? Mas sem dúvida, o que fez o STF ficar realmente famoso foram as ações penais contra os políticos. Principalmente a ação penal 470, o nosso famoso mensalão, onde o ministro Joaquim Barbosa condenou 27 pessoas por corrupção, lavagem de dinheiro, dentre outros crimes. Sem contar com a Operação Lava Jato, que deu origem ao Petrolão, além de toda a polêmica com relação às prisões em segunda instância, que até hoje estão pendentes de julgamento pelo plenário da Suprema Corte. Em razão da importância dos casos em que o STF trata e a torcida dos brasileiros, pode dar a impressão que o tribunal está acima de todas as outras autoridades. Mas, na verdade, o STF não está acima ou abaixo de ninguém, nem do presidente da República e nem do Congresso Nacional. Isso porque existe aquela famosa divisão de poderes. Você aí se lembra daquela aula de história na escola? Nessa aula, a gente aprendeu que a maioria dos estados ocidentais, incluindo o Brasil, define seus poderes de acordo com a teoria do filósofo francês Montesquieu, autor do livro O Espírito das Leis. Lá, ele ensina que os poderes são separados entre executivo, legislativo e o poder judiciário. Essa separação de poderes foi pensada justamente para que uma pessoa não concentre todas essas decisões importantes, evitando os abusos que aconteciam nos estados absolutistas, em que todo o poder se concentrava nas mãos de uma única pessoa, o rei. Pensando nessa separação de poderes, uma questão que fica cada vez mais no ar é se o STF, muitas vezes, age mais como órgão político do que jurídico. O ponto é que o STF é um órgão político-jurídico, as duas coisas ao mesmo tempo. Seu papel é interpretar a Constituição conforme o momento da sociedade e olhando para a sociedade. O problema é que muitas vezes o STF parece mudar de opinião rápido demais, mesmo atuando dentro das regras. E se for comprovado abuso dos ministros, o que acontece? Ao contrário do que muita gente fala, o STF não pode ser fechado, pelo menos em condições normais da democracia. Os ministros do Supremo até podem sofrer um processo de impeachment por crime de responsabilidade, mas isso nunca aconteceu no Brasil. Agora que você já sabe tudo sobre o STF, quer saber também como esse órgão gasta toda aquela grana? Qual é o salário do ministro do tribunal? Como a gente já falou, o orçamento total do STF em 2017 foi de 617 milhões de reais. De todo esse orçamento, 88,2% foram gastos somente com recursos humanos. A remuneração dos ministros do STF é o teto de remuneração de todo o funcionalismo público do Brasil e hoje está em R$ 39.700. Por ser o teto, isso tem um impacto grande nas contas públicas, já que o aumento do salário dos ministros do Supremo provoca um aumento dos salários de todos os servidores públicos por equiparação salarial. 39.700. Ele é o máximo de todo o funcionalismo público. Aí por isso quando o Supremo, por exemplo, o cara aumentou 10%, 5%, 3%, não importa. Quando ele aumentar o salário dele, todo o funcionalismo público pede um aumento também. Entendeu? Isso dá um problemaço nas contas. Então é sempre porque o dele é o máximo. E é vinculado, entendeu? E tem mais. A gente pesquisou e achou uns gastos, no mínimo, curiosos do nosso STF. Em 2018, o Supremo Tribunal Federal gastou 5 milhões de reais com veículos, sendo 4 milhões com motoristas e quase 500 mil só com combustível. De junho de 2018 a maio de 2019, o STF gastou pouco mais de 130 mil reais só com papel A4. Cadê a sustentabilidade, ministro do Supremo? Não dá para ler isso tudo num tablet? Ainda em 2018, o STF gastou pouco mais de 4 milhões de reais com serviços de manutenção e reformas. Mas se você acha que há muito tempo as reformas e manutenção não estavam acontecendo, você está enganado. No ano anterior, o STF gastou quase 5 milhões de reais também com manutenções e reformas. Isso está no site do Supremo, tem lá Supremo e número, você bota, achei Supremo e número, você bota lá Portal da Transparência, tem lá no site do Supremo tudo que é ligado. Isso é um dos que eu achei mais bizarro, mas tem outros bizarros, cara. E você,
Gostou da explicação? Dá um joinha, compartilha esse vídeo, porque compartilhando mais pessoas podem ter ideia de como funciona e como gasta o Supremo Tribunal Federal. Deixa aqui seu comentário também, pra gente saber o que você achou disso tudo e se você acha que o Supremo tá cumprindo o seu papel. A gente se vê no próximo vídeo. Cadê a sustentabilidade? Volta, cadê? O outro ficou jóia.